Números capítulo 30. Amém, gente? Os irmãos localizaram? Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando o homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se-á para com ela, todos os seus votos serão válidos, terá de observar toda abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido, ouvindo, calar-se para com ela, no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar, no dia em que o ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido soube e se calou para com ela, ele não desaprovou, todos os votos dela serão válidos, e lhe será preciso observar toda abstinência a que a si mesma se obrigou. Porém, se seu marido lhes anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido lhes anulou e o Senhor perdoará a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido dia após dia se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se lhes anular, depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e sua mulher, entre o pai e a sua filha moça, se ela estiver em casa de seu pai. Deus abençoe a palavra, aplique os nossos corações. Amém? Olhando para a nossa folha, eu transcrevi novamente o versículo que nós escolhemos como versículo-chave, que pode sintetizar o registro do livro de Números, capítulo 10, versículo 29, Moisés dizendo: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse, eu o darei a vocês. Daí nós tiramos o tema do livro de Números, e estamos sempre repetindo a ideia de que o povo de Deus é um povo que está a caminho. É um povo que está a caminho, um povo que está em movimento segundo os propósitos de Deus. O movimento que começou na chamada de Abraão, nas promessas que Deus fez a Abraão, que seriam extensivas às famílias, e essas famílias seriam instrumento de Deus em toda a terra. Então, partindo dali, esse povo começou a sua caminhada. Teve o tempo de escravidão no Egito, Deus interviu,
cessado o tempo da escravidão, esse povo continua, e nós estamos aqui agora vendo os registros do livro de Números, em que esse povo está muito próximo da terra prometida. Durante 40 anos, esse povo estava vivendo de forma como nômade, um povo sem lugar, um povo que não tinha terra, que não tinha um espaço geográfico que fosse seu, né? Então, essa caminhada finalmente está chegando ao seu fim, 40 anos, de um lado para o outro. Logo, eles entrariam em Canaã, finalmente tomariam posse da terra prometida, e ali eles estabeleceriam a sua própria nação. Então, Deus está aqui preparando esse povo para assumir essa grande responsabilidade. Eles estariam diante do desafio de tomar posse daquela terra. Isso não seria entregue a eles de mão beijada, eles deveriam tomar posse através de batalhas, de conquistas, e ali se estabelecer definitivamente como nação. Os capítulos finais do livro de Números, e nós já estamos aqui dentro desses capítulos finais, e juntamente com o livro de Deuteronômio, registram as instruções que o Senhor transmitiu por intermédio de Moisés, com o propósito de preparar o povo para essa nova experiência desafiadora, a fim de que esse povo se tornasse, de fato, a nação que Deus sempre quis que eles fossem, a nação santa e uma nação que vivesse para a glória de Deus e que fosse testemunha para todas as nações. Então, Deus está aqui dando instruções para que esse povo, então, cada vez mais evidenciasse essa sua identidade. Mais uma vez, Israel está sendo orientado através de leis, está sendo lembrado de leis que eram princípios que governariam a sua vida. Então, é importante que a gente tenha agora a noção do espaço aqui, do tempo, né? Esse povo, então, está no final da sua peregrinação. Não vamos esquecer disso, muito próximo da terra prometida, e Deus está preparando esse povo. O capítulo 30 fala acerca dos votos. Como os irmãos perceberam aí, Deus está, através de Moisés, orientando os cabeças das tribos dos filhos de Israel sobre a sua santificação, ou sobre a sua consagração através do voto. O tema do capítulo 30 é a santificação, é o tema que está posto desde o início. É mais uma direção de Deus para esse povo com relação à santificação, com relação à consagração. Porém, agora, uma orientação específica que é sobre o voto. O voto e a promessa são coisas que Deus estabeleceu para estimular como meio para que o povo buscasse e vivesse a santificação. Então, o voto aqui colocado, e nos outros capítulos, como Levítico 27, ele não é uma coisa isolada, ele faz parte dessa visão, dessa vida de santificação que o povo tem. É mais uma ferramenta, é mais um meio através do qual o povo experimentaria, viveria essa santificação que Deus tem para eles. O que chama atenção nesse texto aqui, e que nós procuramos destacar, é a relação que Deus estabelece entre o voto, como esse instrumento de santificação, e as relações familiares. É interessante você perceber, eu não sei se os irmãos conseguiram, nós fizemos uma leitura rápida, né? Mas os irmãos vão perceber aqui, principalmente o último versículo, ele é muito claro, são estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre marido e sua mulher, entre pai e filho,
filha moça, se ela estiver na casa do seu pai. Então, essas instruções, esses mandamentos são dados para a família. Não vamos perder isso de vista. Então, de novo, eu queria que os irmãos entendessem isso aí, porque para mim isso aqui é fundamental. Aqui a gente já tem uma lição muito preciosa. Há um enfoque na responsabilidade pessoal de consagração, porque você está vendo que o versículo 2 fala do homem que fizer o voto. As orientações para o voto que o homem fizesse já estavam descritas em Levítico 27. Então, Deus aqui não está repetindo as instruções que fez o homem, mas ele está dando um enfoque à mulher. Né? Então, há um enfoque individual, mas também há um enfoque coletivo, familiar. Essa vivência da santidade, da consagração, ela deveria ser vivida no ambiente familiar. Você percebe que há sempre uma responsabilidade, um cuidado mútuo. Né? A mulher que fizesse o voto deveria ter aprovação, anulação do esposo. A filha que fizesse o voto deveria ter aprovação, anulação do esposo. E assim por diante, a viúva divorciada. Todo esse projeto de santificação, essa consciência de santificação, essa vida de santificação era vivida prioritariamente no ambiente familiar. Isso aqui é chave, porque às vezes a gente tende a isolar, né? A pensar na vida cristã como um projeto individual. Mas não é. Deus está linkando as pessoas. Ele está dizendo, olha, não adianta você fazer sozinho esse voto, não. Tem que ter comunicação entre os membros da família e o apoio dos membros da família. É interessantíssimo isso aqui, amém? Os irmãos pegaram a ideia aqui, que para mim é o mais importante do texto. Aqui, é esse enfoque que Deus dá a essa responsabilidade familiar. Então, aqui, há um enfoque individual? Sim, eu posso e devo usar o voto, a promessa, como meio de santificação. Porém, não esqueça que isso precisa estar envolvida toda a família. Não é um projeto individual. Isso é maravilhoso, isso aqui, gente. Né? Reforça mais uma ideia, mais uma vez, como Deus preza a família. Como Deus coloca a família no centro dos seus planos, o fortalecimento da família. Então, fica muito claro que o lar é fundamental para o sucesso da nação de Israel. E esse lar, conforme o texto aqui, ele precisa zelar por algumas coisas. Primeiro, comunicação. Segundo, a ordem ou a autoridade e a subordinação entre as pessoas que compõem o lar. De que maneira isso aparece no texto? Então, primeiramente, a santidade através do voto e a importância da comunicação. Agora eu vou seguindo aí o texto, vou tentar ser o mais disciplinado possível para que os irmãos possam acompanhar a exposição aí na folha. A consagração pessoal através do voto requeria uma boa comunicação entre os componentes da família em vários níveis. Que níveis são esses que o texto descreve? Está resumido, entre pais e filhos, o voto feito por uma mulher que ainda vivesse às expensas de seu pai, que fosse anulado pelo mesmo, entre os cônjuges, voto feito pela mulher que se casou com um voto em andamento, ou seja, aqui na nossa percepção aqui, ela está noiva e ela tinha um voto feito, então agora ela vai se casar. Então, o marido com quem ela vai casar precisa concordar com o voto que ela fez, mesmo estando ainda solteira. O voto da mulher casada, aí já muda um pouco aqui a relação,
Já não está falando da mulher noiva, ou que está pensando em casar, está falando da mulher casada, que fosse anulado pelo marido também. Nesses casos, o silêncio ou a aprovação do pai e do marido em relação ao voto feito pelo filho e pela esposa, respectivamente, confirmaria a validação do voto. E este teria que ser cumprido pela mulher que o fizera. No entanto, se mudasse de ideia, depois de haver consentido, então ele, marido, deveria assumir a responsabilidade daquele voto que a mulher fez e com a qual ele concordou. Senão, ele levaria a pena sobre o pecado de descumprir o voto que a sua mulher fez. O voto foi a mulher que fez. Ele ficou calado, não disse nada. Então, o silêncio significava consentimento. Por isso que talvez a gente brinque com isso, né? Quem cala, consente, né? Não quis falar, não quis se envolver, não quis se omitir, ficou calado, não existia essa possibilidade. O silêncio significava consentimento. Se ele não aprovasse, ele deveria dizer por que ele não aprovava. Ele deveria se comunicar com a sua esposa, ele deveria sentar e conversar com ela. Então, caso ele ficasse em silêncio, consentindo, e depois ele mudasse de ideia, a responsabilidade disso seria dele, e não da mulher. Entre os familiares, de modo geral, você percebe também as viúvas, as divorciadas, que tivessem retornado à casa de seus pais, poderiam votar livremente, sem que alguém pudesse cancelar os seus votos. Aqui há uma diferença, né? Aqui está falando da divorciada e da viúva, e a interpretação nossa aqui é por que a divorciada e a viúva que voltou para casa poderia fazer o voto livremente, sem o consentimento do pai. Provavelmente porque Deus julgou que elas seriam já maduras para isso e que não necessitavam, então, da aprovação do pai. Dentre as verdades importantes nessas prescrições, uma delas é o poder da palavra. As pessoas tenham consciência, quer não, fazer uma promessa é comprometer-se com o Senhor. Deus está aqui valorizando a palavra. Então, se a mulher ou a filha se colocasse na presença de Deus e falasse com Deus, estabelecendo um voto, Deus aceitaria. Deus levaria em conta aquela palavra. Então, olha como que Deus está prezando aqui pela palavra, pelo comprometimento através da palavra. Os alicerces da sociedade de hoje estão corroídos por causa das promessas quebradas. Sejam contratos oficiais, votos matrimoniais, compromissos políticos ou palavras ditas no banco de testemunhas do tribunal. Então, já pensando nos nossos dias, parece que nós temos uma crise, né? Uma crise aqui de palavra, uma crise de caráter, né? A palavra das pessoas já não está valendo mais. As pessoas quebram a sua palavra, deixam de cumprir a sua palavra com muita facilidade. E, com certeza, esse é um dos problemas que nós temos na nossa sociedade, desse desmoronamento moral e ético que a gente tem. A pessoa faz um voto, né? Vamos pegar aí o nosso contexto, não tem jeito. Né? A gente está vivendo um momento no Brasil ímpar. Então, contexto. Né? Desculpa aqui o exemplo, mas todo dia a gente está vendo isso. O político vai lá e faz um juramento, né? E não passa muito tempo, ele descumpre aquilo de forma escandalosa. E a gente está falando político, mas em todas as áreas da vida. Um pastor, um médico, enfim, um marido perante a esposa. Então, são votos em todas as dimensões, comprometimento em todas as dimensões da nossa sociedade, que você percebe que é uma
fragilidade muito grande nisso. Deus aqui está exaltando o comprometimento através da palavra. Quando as pessoas se esquecem de que Deus ouve o que dizem, então estão tentadas a enganar, e as mentiras levam a sociedade a se desintegrar. Quando a gente fala sociedade, nós estamos falando de sociedade de modo geral, desde a família até a sociedade num aspecto maior, né? As pessoas falam diante de Deus e se esquecem, talvez, de que Deus está ouvindo. Não levam em conta isso, né? Fazem votos precipitadamente, descumprem esses votos com muita facilidade. Quando há uma desconexão ou uma incoerência entre o que a pessoa diz ou o que ela faz, mais cedo ou mais tarde, uma crise vai revelar o verdadeiro caráter da pessoa. Isso faz parte da formação do verdadeiro caráter. O nosso caráter é a única medida verdadeira do que somos e de tudo, e é tudo que podemos levar para o céu. O nosso caráter transformado. Um caráter formado segundo a semelhança de Jesus é o único tesouro que podemos levar desse mundo para o outro. Então aqui, meus queridos irmãos, há uma ênfase muito forte no zelo que a família, ou que os componentes da família deveriam ter com a fala, com a comunicação, com o poder da palavra. Logicamente que essa seriedade, em primeiro lugar, ela era para com Deus, porque está dizendo da mulher, está dizendo do homem, está dizendo da filha, fazer o compromisso com Deus. Mas isso refletia também na fala, no comprometimento, na comunicação com os membros da família. É mais ou menos assim, se eu tenho dificuldade para honrar o meu compromisso com Deus, eu vou ter dificuldade também em honrar o meu compromisso com as pessoas. Isso é uma coisa que realmente é fácil da gente perceber. A minha relação de verdade, de honestidade com as pessoas está ligada com a minha relação de honestidade para com Deus. Amém? A santidade, através do voto, e os diferentes níveis de autoridade e subordinação mútua. Não sei se os irmãos teriam alguma coisa para falar sobre isso, porque a nossa sociedade resiste demais a essa ideia de autoridade e subordinação dentro do lar. Quando eu ministro o curso de noivo, sempre eu trabalho isso com os cônjuges. Eu pergunto para eles, né, o que significa, qual é o papel do marido, qual é o papel da mulher dentro do casamento. Aliás, tem uma pergunta, né, quem fez aqui? A Lídia fez, né, Lídia? Não sei se ela lembra. Tem uma pergunta lá no curso de noivo. O que você espera do seu esposo? Esposa, o esposo, o que você espera da sua esposa? Então, a gente vai para o casamento com expectativa de que o outro cumpra o seu papel. Mas qual é o papel dele, afinal de contas? Será que os esposos, os maridos, têm consciência do seu papel no lar? Será que a esposa tem consciência do seu papel no lar? Então, a minha constatação, muitas vezes, é de que isso não está muito claro. O que a Bíblia ensina sobre o papel do esposo, sobre o papel da mulher. A começar que a gente, muitas vezes, tem dificuldade de aceitar essa ideia de submissão da mulher. O que é isso? Como que isso se aplica no século XXI, em que as mulheres estão lutando para ter os mesmos direitos dos homens, né? Como que isso se aplica hoje? Esse negócio não está meio fora de moda, não, pastor? Mulher ser submissa ao marido?
Então, eu noto que, às vezes, os casais do nosso tempo, que estão planejando casar, que estão casais mais novos, têm muita dificuldade com isso, de entender isso. Não é falta de vontade, não. É porque, às vezes, isso é pouco falado, é pouco explicado. E muito combatido essa ideia de subordinação na família, de autoridade. Né? Muito combatido. Responsabilidade é mútua. Está certo? Certo. Pois é, será que todo mundo sabe? Essa aqui é a pergunta, né, dona Luzia? A senhora sabe. Será que todos nós sabemos, né? Essa que é a questão. Eu falei, eu respeitei o meu marido a vida inteira. Assim, o que ele falava, se eu achava que não estava muito certo, nós sentávamos, discutíamos e acabava assim, ajeitando a situação. Nós nunca brigamos. Aí, foi maravilha. O tempo todo que nós vivemos juntos, as verdades saíam, porque não tinha mentira. É isso aí. Não tinha mentira. A senhora está colocando duas coisas que esse texto aqui enfatiza. Primeiro, verdade. É a base para a relação. Marido, mulher, pai, filho, a verdade é sempre a base. Segundo, a boa comunicação. Usando a experiência da dona Luzia, nós sentávamos e conversávamos. Se ele falava uma coisa que eu achava que não era, a gente ficava ali até chegar no ponto certo. É isso aí. Maravilha. Não brigava, não. Eu sempre fui assim, é verdade, é uma coisa verdade, tem que ser falada. É não isso adianta aí. nada esconder. Eu falo, mulher com marido que esconde as coisas um do outro, é a coisa pior que existe. Tem uma opção de maridinho, mulherzinha aqui novinha. Eu acho assim, ó, é a coisa pior do mundo. É você fazer uma coisa e pensar, não vou falar isso com ele, não. Vou falar, não. Vou esconder. Deus me livre, vou não. Não, ajoelha, ora, pede o poder de Deus na sua vida e vai lá e fala. Uai, se ele achar ruim, achou, já fez? Maravilha, dona Luzia. É isso mesmo. Está aí a aplicação da palavra de Deus, né, na vida de alguém que está aqui com a gente, dando testemunho de como que a coisa funciona. E funciona mesmo. Primeiro, verdade, né, sem mentira nas relações familiares. E interessante que eu, às vezes, converso com um casal e eu ouço isso dos dois, né? Não, pastor, eu sou sincero, eu falo mesmo. O que eu tenho de falar, eu falo mesmo. E a pessoa bate no peito como uma grande característica, né? Só que aí a Bíblia, a pessoa às vezes esquece. A Bíblia diz que é para falar a verdade mesmo. E as pessoas falam, pastor, a Bíblia não diz que é para a gente falar a verdade, então eu falei na bucha mesmo. Falei na cara. Comigo é assim. Só que esquece da outra parte do versículo. Falar a verdade em amor. Em amor. Então, se você cumprir a metade desse versículo, você joga tudo por terra. Não basta só falar a verdade, tem que falar a verdade em amor. Então, é o que a dona Luzia aqui deu o testemunho dela. Sentava e conversava. Isso significa o quê? O espírito já acalmou, já baixou a adrenalina, a raiva está sob domínio, aquele ímpeto, né, de reagir está sob domínio, porque já orou, já refletiu, já pensou, agora vamos conversar e vamos expor as coisas. Irmãos, a gente que convive com isso, com apoio às famílias, a casais, toda semana, e eu falo isso no curso de novo enfatizando isso, um dos maiores desafios hoje na vida conjugal, na vida familiar, chama-se comunicação. Aliás, para mim, a comunicação não é um problema só de marido e mulher, não, é problema geral. É geral. Nós temos dificuldade demais com essa área. Quando eu converso com os casais, todo mundo acha que são excelentes comunicadores. A mulher acha que fala bem,
que o problema é o cabeçudo do marido que não entende. O marido fala bem e ele acha o seguinte: não, eu já falei o que tinha que falar. Ela não entendeu, ela não aceitou. O marido normalmente é aquele assim, fala pouco, né? Ele não é de falar muito, ele fala pouco. Então ele acha, para que ficar falando muito? Eu já falei o que eu queria falar. E a mulher não se contenta com isso, né? Então aí você percebe que os dois são assim, notas sem comunicação, mas o lar está uma bagunça, porque ninguém se entende e não consegue fluir as coisas. Então os dois são péssimos em comunicação. Eu pergunto para as pessoas, o que é comunicação? Pastor, comunicação a gente sempre tem que saber falar, né? A gente falar, Então, normalmente a definição é essa, né? Eu falo e você me ouve. Então aí foi feita a comunicação? Não foi não. Eu falo e eu que falo tenho a responsabilidade de saber se você me entendeu. O bom comunicador é isso. Não é só aquele que emite o som da palavra. Não é só aquele que tem a sua proposição e a coloca de forma clara. Clara no seu entendimento e no entendimento do outro. Ela foi clara. Então, o falar a verdade em amor, ele envolve esse esforço que eu tenho de me fazer entendido. De entender como que você pensa, como que você reage. Porque, embora a gente muitas vezes tenha tantas semelhanças, marido e mulher, homem e mulher, nós temos muitas diferenças também. E a gente tem que levar em conta essas diferenças na comunicação, né? Esse é um desafio. E interessante aqui, eu imagino a mulher assentando e falando assim com o marido. Falou, marido, eu estou querendo fazer um voto a Deus. Né? E o marido falou assim, mas para que você quer fazer esse voto? O que é que está acontecendo? E a mulher compartilhava com o marido. Então o marido dava para ela o retorno, dizendo assim, conta comigo, nós estamos juntos nesse projeto. Às vezes esse texto soa como se o marido tivesse maior privilégio em termos de autoridade. É o que eu também procuro esclarecer quando eu falo sobre esse assunto. Porque eu pergunto para os rapazes, qual que é seu papel no lar? Ele fala, não, eu sou líder. Eu já entendi, pastor, eu sou líder. O que é ser líder em casa? A maioria resume na provisão. O líder é aquele que tem que prover as necessidades físicas, materiais do lar. A maioria entende dessa maneira, né? Embora esse conceito hoje também está complicado, porque a maioria dos casais, os dois trabalham fora e mantêm a casa. Então aí você já nota a dificuldade do homem hoje definir o que é ser líder, né? E aí eu falo lá em Efésios 5, vamos abrir lá que está dentro desse último ponto aí, porque esse é um texto que fala sobre essa subordinação. Paulo, quando escreve aos Efésios, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21, muitas vezes nós começamos a leitura desse texto para falar sobre família, nós começamos ele no versículo 22. Mas está errado. Na verdade, esse texto começa no versículo 15. O que Paulo está dizendo no versículo 15? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como... Então, Paulo está falando aqui, olha, que o seu andar, precisa ser o andar com sabedoria. Aí ele vai explicando como que é isso. Primeiro, remindo o tempo, porque os dias são maus, ou seja, aproveite bem o tempo, seja sábio na administração do seu tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não seja insensato, mas procure compreender qual
A vontade do Senhor. Procure compreender, está apontando aqui para uma ação constante, uma ação diligente, uma ação cuidadosa. Procurar compreender não é você fazer uma oração, ou se não abrir a Bíblia aleatoriamente e dizer assim, Deus, fala a sua vontade para mim. Fez uma oração e abriu a Bíblia de qualquer jeito, e aí leu um texto e deu uma torcida no texto e fez o texto se encaixar naquilo que ele acha que deve fazer. Então, o que a palavra está dizendo é exatamente o oposto. Procure compreender, é você trabalhar, é um processo. Muitas vezes não vai ser assim, rápido. Você tem que estudar, você tem que pensar, você tem que refletir, até que você compreenda qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí o versículo 19 diz, de que maneira você vai se encher do Espírito Santo? Falando entre vós. Olha aí, comunicação. Falando entre vós, ou seja, eu conversando com você. Vocês tinham percebido isso no texto? Enchei-vos do Espírito Santo. Como? Primeiro, conversando, falando. Falando entre vós, não é sozinho, não. Não é um monólogo, é falando entre vós. Falando o quê, pastor? Coisas que edificam. Falando entre vós com salmos. Quer dizer que eu sentei com a minha esposa e eu tenho que recitar um salmo para ela todo dia? É isso aí? Não. Salmo significa que a sua palavra tem que ser uma palavra edificante. Então eu preciso de a boa comunicação no lar, falando coisas que edificam, marido, mulher, com os filhos, isso leva o homem e a mulher a experimentar o enchimento do Espírito Santo. Isso leva o homem e a mulher a criar um ambiente onde ele vai ter facilidade para compreender a vontade do Senhor. O que mais? Louvando de coração ao Senhor com hinos e... Olha aqui que já tem mais uma coisa. Primeiro falando e depois cantando, louvando. Está se referindo à nossa adoração comunitária. Interessante que o texto deixa claro. Fale com hinos e com cânticos espirituais. Adore, louve. Versículo 20. Seja sempre grato a Deus. Não viva murmurando, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí, maravilha. O que mais? Agora vem a outra parte. Sujeitando-vos. Como que eu compreendo a vontade do Senhor? Como que eu vivo essa espiritualidade sadia? E o Espírito de Deus se manifesta na minha vida, na minha casa. Cumprindo todos esses pontos aí. Primeiro, conversando coisas que edificam. Adorando ao Senhor de coração. Sendo uma pessoa agradecida. E sujeitando-vos uns aos outros. Olha aí a sujeição mútua. Um se submete ao outro. Pastor, como é que é isso na prática? O apóstolo Paulo já respondeu, viu, meu irmão? Como é que é isso na prática? Essa sujeição mútua. Como que é? As mulheres sejam submissas ao seu marido como ao... Então está aí as mulheres, a resposta para vocês. Pastor, como que é essa sujeição mútua? Então a mulher seja submissa ao marido como ao... A sua sujeição ao marido, ela é antes de tudo uma forma de você servir e adorar ao Senhor. É você dizendo para Deus, Deus, eu entendo que o Senhor quer assim, eu aceito a sua vontade. Lembra que diz o versículo 15? Compreender a vontade do Senhor? Então a mulher chegou a essa compreensão que a vontade do Senhor para ela, a forma dela viver é isso, é em sujeição ao seu marido, e que isso é uma forma dela servir a Deus, acima de tudo.
Porque vem a explicação, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. A palavra cabeça, ela não indica ou não estabelece diferença de valor. Ela estabelece posição diferente. Porque ela está dizendo, em outra tradução, ou numa outra, ou traduzindo melhor o texto, porque o marido foi colocado na função de liderar o seu lar, ou de liderar a esposa. Aqui não está dizendo que ele é líder porque ele é melhor diante de Deus. Está dizendo que Deus estabeleceu essa função de liderança. Ser o cabeça é isso, é você liderar. E como que vai ser isso? É o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo sejam submissas a seu. Está vendo como está falando de submissão aqui, sujeição? Bom, aqui a ênfase foi mais na mulher, não foi? Até aqui, mulher, seja submissa ao marido, porque ele é o cabeça, ele foi colocado como líder dentro de casa. Aí o homem pensa assim, pastor, então nós estamos na maravilha, estamos na bênção, lá em casa é nós que mandamos. Leia o resto para você ver. Que furada que nós entramos. Olha aí. Qual que é a parte do marido? Como que o marido se submete à esposa? Amando a sua mulher. Ah, pastor, é tranquilo, tranquilo? Olha como que você tem que amar a sua esposa. Como? E se você está pronto a morrer pela Damiana? Cristo morreu pela igreja. Aqui está dizendo que você tem que amar ela igual o Cristo amou a igreja. Maridos, é mole isso aí para nós ou não? Qual que vocês preferem, o primeiro ou o segundo? Complicado, né? É porque os maridos batem no peito, né? Eu vejo isso demais. Não, pastor, lá em casa o líder sou eu já entendi. Já entendeu mesmo? Você está disposto a isso? Porque esse é o problema. Quando fala em submissão, a mulher arrepia o cabelo e fala, eu? Que isso? Submeter esse cara aí? Ó. Não. Aí o marido acha o seguinte, não, eu sou o cara. Você é o cara que vai morrer por ela. Tem uma sentença já de morte. Morrer como, hein? Me explica isso aí, morrer como? Cássio, fala aí, você que toda quarta-feira ajuda a gente aí. Fala aí, o que é esse morrer do marido como Cristo? Pastor, isso é bem amplo, viu? É, né? Não rodeia, não, vai logo de cara que a patroa está aí do lado. Nós vamos passar a vida morrendo pelas esposas. Exatamente. Você falou a coisa-chave, nós vamos passar a vida morrendo pela esposa. E como que é esse morrer pela esposa? Bom, eu vejo de vários sentidos, né? Mas principalmente em dedicar a ela aquilo, aos anseios, enfim. Você tem que se anular de uma certa forma, não é se anular, é se doar, né, para ela nas necessidades dela. Eu acho que assim, é uma construção, é uma... Quem quer ajudar o marido ali que está no aperto danado para responder o que é morrer pela mulher? Ajuda aí. Qual marido quer ajudar aí? Renato, vamos lá. Ajuda aí. O que é o morrer pela mulher aqui? O que você acha que é esse morrer aí? Pastor, eu sou bem novo nesse negócio. Ah, tá certo. Não, é boa. Não, então tá certo. Quer dizer que... Mas até hoje eu já me percebi morrendo algumas vezes. Qual a maneira prática? Esse morrer é o quê? Eu vejo mais, por exemplo, uma situação que eu vou citar. Eu sempre gostei de trabalhar demais. Certo. E eu percebo que ela precisa, às vezes, do meu tempo. Entendo. E isso é uma coisa que eu achava que era essencial para mim. Eu Entendi. gosto de trabalhar, gosto de estudar, né? Certo. Eu não posso ocupar todo o meu tempo comigo. Uhum. Então, eu acho que é uma forma de morrer para mim, morrer para as minhas necessidades,
morrer para aquilo que eu julgo importante, para ceder tempo para ela, porque ela precisa. Beleza. Mais alguém quer socorrer o marido? Só vale marido, mulher não vale não. Fala, Anderson Mamed. Fala perto do seu sogro aí. A esposa não veio? Como é que é o morrer aí? Seguindo a mesma linha de raciocínio do Rafael, né? Renato? É bem isso mesmo. Muitas das vezes a gente abrir mão, até mesmo de algumas vontades nossas, para suprir a vontade das nossas esposas. Naquele sentido assim, do mesmo jeito que ela se dedica por nós, nós também temos que nos dedicar por ela. Claro que vai ter esferas diferentes aí, né? Como a gente é a cabeça e a esposa se sujeita a nós, mas nós também, sendo cabeça, temos que nos sujeitar a fazer o melhor pelas nossas esposas. Beleza. Bom, a ideia bíblica do morrer, gente, em primeiro lugar, é morrer para o nosso ego. Eu já morri, já. O que Paulo diz? Já não sou eu quem vivo, mas... Então, o morrer aí, como Cristo, e amar como Cristo, significa você deixar que Cristo habite ricamente em você, assumindo o senhorio da sua vida pessoal. Imagina mentalmente que dentro do seu coração tem um trono, e nele está o ego ou está Cristo. Só tem dois tipos de ocupação desse trono. Ou é Cristo, ou é o meu ego. Quando é o seu ego, o que vai prevalecer? As suas ações vão ser sempre voltadas para a sua satisfação? E você nunca vai se preocupar, e nunca vai trabalhar, e nunca vai se esforçar para suprir as necessidades dela, porque no seu trono, no coração está você mesmo. Eu tenho que suprir as minhas necessidades. Então, esse amar como Cristo amou, e a Bíblia diz que ele deu a si mesmo, se entregou pela igreja, morreu por ela, se sacrificou, exatamente começa aí, quando Cristo habita no seu coração. Quando Cristo habita no seu coração, você se torna um homem cheio do Espírito Santo. Qual mulher que não gosta de se submeter a um homem cheio do Espírito Santo? Não fica mais fácil? Pois não, Daniel. Pastor, me passaram o microfone aqui, mas eu queria passar para o Anilton, que é um cara excelente para morrer pela mulher. Tá certo. Passa de mim esse cálice, né? Muito bem. Os irmãos entenderam aí? Às vezes a gente lê esse texto como se ele fosse bloco separado. Paulo está falando da relação familiar, mas ele começa nos versículos antes. Ele não começa aqui. Então, os dois vão se submeter um ao outro. A mulher se submete ao marido, sendo fiel, sendo dedicada, sendo a mulher sábia na construção do seu lar, suprindo as necessidades do seu esposo, e o esposo, de igual forma, supre as suas necessidades, é um marido dedicado, é um marido que apoia, e o marido serve a sua esposa sendo líder. A liderança é uma forma de servir. É porque a gente tem ideia de que líder é o que manda e é o que está no trono recebendo todos os privilégios. Jesus disse, não. Liderança não é isso. Liderança é servir. É você abrir mão de si mesmo para suprir as necessidades do outro. Os irmãos estão entendendo que nesse contexto aqui é que esse voto deveria ser praticado. Porque aí dá a ideia seguinte, o marido chega lá e fala assim, não vai fazer voto nenhum, mulher, você está por fora. Mas se ele estivesse interessado no crescimento espiritual da esposa, seria maravilhoso para a esposa consultá-lo. Porque se ela fizesse um voto e não pudesse cumprir, ela levaria a responsabilidade disso sozinha. E a penalidade era muito forte, muito pesada. Então, olha o que Deus estabeleceu, uma parceria, forçando o diálogo, a conversa. E aqui deveria ser um desafio para o homem, né? Porque quer deixar um homem preocupado é chamar ele para conversar.
Não é? Qual? 33? Da onde a senhora está falando? Efésios 5, 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. É uma forma da mulher submissa ao marido, é respeitando o marido. Aqui tem tanta coisa para a gente falar sobre isso aqui, esse texto é maravilhoso. O que eu queria destacar para vocês aqui é que o cumprir esses votos implicava na prática dessa sujeição mútua. O marido teria que exercer a sua liderança e a mulher também teria que exercer a sua submissão em casa e um participar e ser cúmplice do outro. A mesma coisa, o filho ou a filha. Essa aqui é uma noção também importante de ser resgatada, né? O apóstolo Paulo continua falando aí sobre família no capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Aí vem o mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora vem a forma dos pais se sujeitarem aos filhos. Essa é outra coisa que os pais às vezes não compreendem. Como que o pai se sujeita ao filho? Versículo 4. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na... Como que um pai provoca o filho a ira? É só você ler o versículo de forma contrária. Quando ele não cria o filho com disciplina e na admoestação no Senhor. Então, a disciplina que o pai exerce em casa é uma forma dele manifestar amor e é uma forma dele manifestar sujeição ao... É fácil disciplinar e admoestar e criar os filhos na admoestação do Senhor? Não é fácil. É muito difícil. Então, essa é uma forma do pai se sujeitar ao filho. É quando ele cria na disciplina e na admoestação. E, de igual forma, o filho... se sujeita ao pai quando ele o honra obedecendo ao seu pai. Vocês estão percebendo que tudo que vem depois do versículo 21 de Efésios está falando de sujeição? Os irmãos estão entendendo agora melhor o texto? Aí você pensa assim, pastor, é só isso? Não. Se você ler do versículo 6 até o versículo 9 do capítulo 6, está falando de outro nível de sujeição. É o nível de sujeição do empregado para com o pregador e do empregador para com o empregado. Nisso também você tem que praticar a sujeição mútua. Quando você tem essa visão integral da vida, a Bíblia diz que você se torna um homem espiritual, cheio do Espírito Santo. Mas a base para a prática disso é no ambiente familiar. Então, essa é a ideia de Números, capítulo 30, melhor explicada e ampliada no Novo Testamento, né? Falando das diferentes níveis de autoridade e de subordinação mútua. Essa sujeição ou subordinação, ela não é humilhante, é honrada e voluntária, como a igreja a Cristo, para a manutenção da harmonia no lar. Conclusão, quando nos tornamos cristãos, nós fazemos um voto. Porque talvez você pense que voto está se referindo a apenas a uma coisa específica. Não. Quando nós recebemos a Cristo como Salvador e estabelecemos com Deus uma aliança, nós fizemos um voto. O voto de servir a Deus, o voto de obedecer a Deus, o voto de ser representante de Deus nesse mundo. E como cristãos nós precisamos viver aquilo que prometemos. A força do nosso testemunho está exatamente nisso. Quando nós vivemos aquilo que nós prometemos um dia para Deus. A força do nosso testemunho está isso. A força do testemunho de um homem, de uma mulher, nosso como cristão, está na coerência. Nós falamos e nos comprometemos verbalmente. E a minha prática
mostra exatamente aquilo que um dia eu me comprometi. Está aí a força do seu testemunho. A autoridade espiritual, a gente tem muita dificuldade de entender isso. Pastor, o que é esse negócio de autoridade espiritual? Às vezes a gente vê falar isso demais. O crente precisa ter autoridade espiritual. E tem gente que acha que a autoridade espiritual é falar alto, é gritar, é se impor. Não. A autoridade espiritual, meu irmão, ela está baseada nessa coerência. Eu me comprometi uma vez com Deus e eu vivo de acordo com a forma que eu me comprometi. Quando encontra compromisso verbal com prática, o Espírito de Deus se manifesta na nossa vida. Esse é um ambiente que o Espírito Santo de Deus, esse que o Espírito Santo de Deus espera de nós. A autoridade espiritual não é a autoridade advinda de mim mesmo. É o Espírito me usando. Amém? Essa é a forma de autoridade espiritual. Fala assim, o crente precisa ter autoridade espiritual, o líder precisa ter autoridade espiritual. Em todas as dimensões nós temos que ter autoridade. Pastor, como que eu tenho essa autoridade? As pessoas falam muito nisso, né? Essa autoridade advém do seu bom testemunho, da sua coerência com Deus. O Espírito Santo vai usar. E as suas palavras e as suas ações vão ser diferentes. A partir das relações familiares, nós precisamos praticar isso, nos mínimos detalhes. Cumprir cada promessa que fazemos e saber que o cumprimento dessas promessas é uma oportunidade de nós mostrarmos o caráter transformado pela graça de Deus. Essa é a melhor maneira que você e eu podemos representar a Deus no mundo, cumprindo a nossa palavra com Deus e um com o outro. Amém? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fala de ser submisso ao marido como para o Senhor. Sim. Uma serva do Senhor, olhando esse versículo, ela já estava cansada de fazer alguma coisa, de servir o marido da seguinte forma. Eles moravam no sobrado, embaixo era a cozinha, em cima lá o escritório dele. Então ela fazia o café todos os dias e ele esperava uma xícara café quente todos os dias. E ela já estava cansada aqui de subir, descer a escada. Ela começou, falou assim, muito interessante, além de eu fazer, em vez dele descer, não, eu que tenho que ir. Então eu resmungava o tempo todo. Aí ela leu esse versículo aqui e falou, olha, seja submissa ao seu marido como para o Senhor. Aí ela disse assim, Senhor, então vou mudar a forma agora. Eu vou entregar esse café como se eu estivesse entregando para o Senhor. Vou colocar agora ele no lugar, o Senhor no lugar do marido. Certo. Aí a coisa mudou. Passou a levar um pão de queijo, um biscoito. Mudou Até totalmente. acrescentou, deixou de reclamar e tudo, porque aí a coisa, Deus interagiu ali. Amém. A minha mulher é submissa, ela leva café para mim todo dia. Aí, de vez em quando eu levo para ela também. São coisas práticas que a gente às vezes despreza. O nosso tempo não permite, que a matéria é muito grande. Mas o desafio aqui de comunicação, ele é muito grande. Os casais hoje, quase que 100% deles reclamam disso. Problema de comunicação. O marido que tem dificuldade de entender a mulher tem dificuldade de entender o marido e vice-versa. E a comunicação fica assim, bem, chegou a conta de água aí, de luz, viu? Tá bom. Bem, você já pagou a escola dos meninos? Né? Quem chama o marido de bem, né? Pode ser meu amor, né, querido. Né? Nessa hora de falar que a conta chegou, é bom a gente usar um adjetivo bem gostoso, né? Amor da minha vida, né? Querida, você é maravilhosa, chegou, meu homem, você é um homem de Deus, então toma conta de água e de luz aqui. Às vezes a comunicação chega só nesse nível. É uma comunicação muito utilitária. A gente vai ficando, o tempo vai passando e a gente vai perdendo aquele prazer de comunicar como a gente fazia no namoro, né? No namoro tem assunto o tempo todo, não tem? Fica de mão dada, só sai de mão dada, conversa o tempo todo. Casou, já não sai de mão dada, já não tem tempo para conversar e vai perdendo a alegria do namoro. Não é verdade? Por que isso, hein? A coisa deveria ficar melhor a cada dia.
E qual que é o problema? O problema está na comunicação. O homem é preguiçoso para comunicar. É preguiçoso para comunicar. Esse é um problema sério. A mulher tem uma forma de comunicação diferente do homem. É a coisa em banana mesmo, complica. Se não tiver amor no meio, determinação, a coisa para no tempo. E aí fica dois seres estranhos. Por isso que o índice de divórcio hoje, por volta dos 20 a 25 anos de casado, é muito grande. Porque os filhos já cresceram e foram embora, agora estão os dois estranhos dentro de casa, um olhando para o outro. Né? Não sabe namorar, estão os dois estranhos, não tem intimidade, porque a comunicação leva intimidade. Aí o casal fica vulnerável nessa etapa da vida. Então a comunicação é fundamental. E esse texto aqui, Deus programou as coisas de maneira que a mulher tinha que conversar com o homem tinha que conversar com a mulher, o filho tinha que conversar com o pai tinha que dar ouvido para o filho. Exatamente para que fosse preservada a comunicação. Pastor? Pois não. Pois não é. Você me lembrou, rapidinho, só uma... Tem problema não, está chovendo, nós podemos ficar aqui até tarde. O desenho animado, como diz, querida, cheguei, né? Eu acho que é o seguinte, o campo profissional e o campo familiar, eles andam juntos na questão da submissão e na questão da liderança. Não porque eu sou um líder dentro da minha família, que eu não sou submissa à minha esposa. No mesmo tempo, no campo profissional, eu sou um líder, mas no mesmo tempo estou sendo liderado. Eu acho que tem que ter Sim. Como é que fala? Esse entendimento. Esse entendimento entre o casal e, no mesmo tempo, ter esse entendimento no campo profissional. Porque a partir do momento que eu falo assim, não, eu sou um líder, eu não tenho que escutar mais ninguém, então, meu amigo, eu penso assim, e no familiar também. Tudo começa em quem está ocupando o trono do seu coração. Se o trono estiver ocupado por Jesus, o ego foi sacrificado. E aí você tem amor com sobra. Quando o ego não foi sacrificado, o marido não tem condição de suprir as necessidades da esposa e vice-versa, nem a esposa do marido. Porque o ego está ocupando o trono. Mas quando é Jesus, a gente perdoa, a gente procura prestar atenção no outro, a gente procura se sacrificar, como já foi falado, nos mínimos detalhes, para que haja harmonia no lar, para que o outro seja atendido nas suas necessidades. Muitas das vezes a Damiana tem ideias melhores que a minha, e eu tenho que escutá-la. Sem dúvida. E da mesma forma, ela me escuta, porque a questão das minhas ideias, ela acata, entendeu? Então, acho que é por aí. Vocês já viram um vídeo o pastor Cláudio Duarte é muito engraçado, né? Tudo que ele fala é muito engraçado, mas tem coisas muito boas. Ele conta da experiência pessoal dele, de quando a tia dele que criou ele falou, né, de como ela convencia o marido a fazer as coisas, né? Então ela chamava ele pelo nome e elogiava ele. Falou, marido, você é um homem de Deus, e isso elogiava, e em seguida ela fazia a solicitação dela, né? Olha a sabedoria. Ela falou assim, o meu tio achava que ele que mandava em casa, mas na verdade é minha tia. Ela que fazia a coisa acontecer, mas olha o jeito que ela chegava. Fulano, se não for você para resolver esse problema, não tem homem nenhum no mundo que resolva. O cara se enchia o peito e falou, eu sou o cara, né? Eu sou o cara, não é nada. É a minha tia que mandava em tudo. Ele não mandava nada. Eu ri demais nesse texto. E a maior pura verdade, quando há amor, submissão, né, a mulher com jeitinho sabe conduzir a coisa e é bênção pura.